É que hoje o marketing, ele é muito acessível, porque qualquer pessoa pode fazer. Os principais players do mercado, as principais empresas do mercado fazem isso, então a gente precisa fazer também. Qualquer pessoa vai fazer com eficiência? Talvez não. Qualquer pessoa vai fazer do jeito mais estratégico? Talvez não. Não tem ideias, não sei sobre o que fazer? Tranquilo, cara. É o lance do hobby como um artista, né? Tu pode te inspirar em outras ideias, roubar aquelas ideias, adaptar pro teu mercado, adaptar pro teu nicho e, cara, levar ainda todo o crédito como se tu fosse o gênio. Como incluir isso na tua rotina como um empresário? Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bolha Podcast. O meu, o seu, o nosso podcast favorito! Agora tu me lembrou os guris esses dias falando assim, olha o carro do ovo! Olha o carro do ônibus! Olha o carro do ovo! E assim, ó, antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu confesso que eu tô me sentindo muito feliz. Sabe por quê? Porque eu falei pro Léo, antes da gente começar o episódio, que eu tinha muita vontade de gravar o podcast com as pernas cruzadas na poltrona. E ele falou, grava, o podcast é teu. E eu, meu Deus, Liberta. eu posso? Eu me senti uma criancinha que recebeu a autorização dos pais pra, tipo, ir brincar na pracinha, sabe? É porque é meio, assim, contra as leis. As leis do institucional, Não, eu ainda das empresas. Cá entre nós, tá? Um segredinho, eu tô descalça. Então, assim, eu tô descalça, sentada aqui de perna cruzada. Perna cruzada, não. É perna cruzada, né? Sei, mas enfim, e eu tô me sentindo muito confortável. Então, eu tô muito feliz. Porque eu não consigo ficar com a perna descruzada, sentada com os pés pro chão. E aí, me dava, toda vez no meio do episódio, começava a formigar minha perna. E assim eu acho que vai ficar mais confortável por mais tempo. Mas enfim, hoje a gente vai conversar sobre um tema que ele é, digamos que a continuação de um episódio que a gente já fez anteriormente. Recentemente a gente fez um falando sobre a importância da produção de conteúdo, né, para os negócios e como que hoje isso já não é mais uma opção. E lá até eu comentei que eu queria muito trazer um segundo episódio para complementar aquele, onde a gente falaria um pouco mais sobre como incluir isso na tua rotina como empresário ou empresária. Porque eu me coloco nesse lugar, assim, de pessoa que, por mais que hoje tenha uma equipe e não precise fazer o operacional da coisa, do marketing do meu negócio, eu ainda me envolvo no marketing da Dom e eu faço conteúdo para as minhas redes sociais. E eu sei que essa é a realidade de muitos donos de empresa. A maioria precisa produzir conteúdo para a sua própria empresa e, quando não precisa, quer fazer para suas próprias redes sociais, ou entende que é importante, ou já faz, mas não consegue priorizar isso no dia a dia. E realmente é um desafio, né? Eu até estava pensando sobre isso, e a analogia que eu pensei às vezes a sensação que a gente tem é que a gente está carregando a empresa nas costas, a vida pessoal numa mão e com a outra mão tentando gravar reels de tudo isso e postar nos stories pra galera acompanhar os bastidores. Então, é difícil dar conta de tudo. É difícil ser eficiente e é difícil, além disso, conseguir, dentro desse emaranhado de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, priorizar a produção de conteúdo, porque as pessoas ainda têm dificuldade de entender que isso é uma coisa que gira o ponteiro, que isso é uma coisa que vai influenciar no faturamento do negócio. Então, como isso é uma coisa que a pessoa tem mais dificuldade de enxergar, ela tem dificuldade de priorizar. Diferente de outras questões dentro do negócio que são vistas mais como obrigatórias mesmo, sabe? E aí acho que tem 2 pontos legais a gente falar aqui. Primeiro deles, o episódio de hoje é focado na parte de como incluir isso na rotina. E não necessariamente do que produzir, mas Exato. Como que a gente faz para fazer com que isso encaixe na nossa vida, principalmente na tua, né? E segundo ponto, essa questão da produção de conteúdo, principalmente para o sócio, para o dono da empresa, é tão relevante que a gente incluiu isso como parte do nosso planejamento estratégico para 2025, né? Então, se vocês acompanham minimamente a gente fora aqui do Bolha, né? Vocês sabem que a Dó trabalha como influenciadora digital, produz muito conteúdo e eu sou como se fosse um fantasma das redes sociais. Eu só apareço para postar foto do treino na academia, do beach. Não, na verdade, a tua linha editorial, sabe qual é? Repost. Exatamente. Reposts. Ele só E vive a fotinho de no repost. espelho da Dom. Ela sempre vem. De vez em Isso, quando. ou essa na academia ou no beach tênis. Exato. E a gente tava conversando no planejamento estratégico para 2025 e entendeu que faria muito sentido
estrategicamente para o bem do negócio que eu tivesse um posicionamento digital ativo e a gente usasse, né, todo o nosso conhecimento que a gente tem de produção de conteúdo de maneira estratégica, intencional, para gerar mais resultado para a empresa. Então, assim, desculpa interromper esse episódio, mas se você é dono de agência, eu tenho um recado muito importante para você. Agora, os ouvintes do Bolha têm 10% de desconto no Agência Organizada, a nossa formação voltada para gestão e organização de processos internos para agências. Se você quer saber mais, é só escanear o QR Code que tá aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição. O nosso time vai entrar em contato para te passar todas as informações. Agora sim, de volta pro episódio. Isso é relevante a esse ponto, né? A gente entendeu, analisando também o mercado, o que outras empresas vêm fazendo. Cara, pensa, até o CEO do iFood tem um posicionamento no digital. Tipo assim, é o iFood. É tipo Uber, é uma coisa que sei lá, Ele não tinha mais necessidade de fazer Não, exato, isso. já faz parte da vida de todo mundo. É tipo o Mark Zuckerberg, que tem um posicionamento nas redes sociais também. Tipo, ele começar a ser muito ativo. O Elon Musk. Eu não acompanho o Zuck em específico, né? Mas, tipo assim, ele já tem esse nível de empresa, de já fazer parte da vida das pessoas. E mesmo assim, esses caras optam por ter uma estratégia digital, ter um posicionamento de conteúdo, ter um branding ali nas redes sociais e, obviamente, usar isso para gerar mais demanda para a empresa e fazer o negócio crescer como um todo. Então, esses dois pontos são muito relevantes. Primeiro deles, aqui a gente vai falar de como encaixar isso na rotina. E, óbvio, vamos falar um pouquinho do como, das coisas que a gente acredita, até porque né? isso ajuda no como encaixar. Exato, na rotina. exato. E isso é relevante por esses pontos. Os principais players do mercado, as principais empresas do mercado fazem isso. Então, a gente precisa fazer também. E tu sabe que esses dias eu tava assistindo o TikTok e eu não me lembro quem foi. Alguma influenciadora que eu sigo falou assim que admirava muito a Virgínia, porque a Virgínia hoje ela tem, sei lá, mais de 50 milhões de seguidores, eu acho. É uma coisa muito grande. Ela já faturou, sei lá, trilhões não, mas bilhões, eu acho, milhões, não sei. Se ela não chegou no bilhão, ela deve estar perto. Ela é muito rica e, assim, ela faz o que muitas influenciadoras não fazem, que é ter a própria marca. Então, claro, isso hoje em dia já é um pouco mais normal, mas ela tem o próprio negócio, ela não vive só de publicidade, que é a fonte de renda principal da maioria dos influenciadores no Brasil, né? E aí essa pessoa tava falando assim, cara, eu não sei porque ela ainda continua fazendo tanto conteúdo, porque ela posta do momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir, literalmente deitada na cama, assim, com o marido antes de dormir. E ela continua fazendo isso todo dia, sabe? E essa pessoa tava falando assim, por que ela continua fazendo isso? E ela não é boba nem nada, com certeza, é porque isso gera um resultado pra ela, né? Então, eu acho que vem nessa linha de raciocínio aí dos grandes players do mercado que entendem que a produção de conteúdo, ela é importante. Mas sabe que entender, às vezes, não é o suficiente. Porque tu tá careca de saber que ter um posicionamento de digital é muito importante. Mas mesmo assim, diante de todas as demandas que tu faz no dia a dia, tu não consegue priorizar essa parte. Então, tu sabe como fazer, tu sabe o que fazer, tu sabe como deve ser feito, o que tu quer publicar nas tuas redes sociais, mas a dificuldade tá em conseguir encaixar isso de uma forma que faça dar certo nas redes sociais. E eu acredito que o que talvez se passa na tua cabeça, tu pode aprofundar um pouco mais nisso se tu quiser, mas é o que eu acho que passa na cabeça da maioria das pessoas eu não vou começar pra não continuar. Então eu só vou começar quando eu souber que eu vou levar isso a sério e que eu não vou fazer um post hoje e outro daqui 30 dias, né? E aí tá a maior dificuldade, é conseguir criar uma rotina que a produção de conteúdo esteja inclusa quase que naturalmente. Eu acho que a questão da prioridade é o que mata a charada, né? Acho que hoje, por exemplo, eu, né, só não comecei porque não priorizei isso. Não coloquei como uma prioridade na minha vida. Entendo que tenha outras coisas que talvez sejam mais prioridade hoje, né? Mas entendo também que isso daria muito mais resultado. Isso daria muito resultado, né? A gente poderia estar até maior do que a gente está hoje. Com certeza. Se eu já estivesse produzindo conteúdo, sei lá. Acho que assim, ó, não precisa nem ser assim, há 1 ano. Se eu tivesse há 3 meses hoje produzindo conteúdo... Exato. Hoje eu acho que a gente teria um negócio maior do que a gente tem hoje só por causa disso. Porque é impressionante como o posicionamento pessoal é uma máquina de geração de demanda qualificada. Né? Eu tenho um objetivo pessoal nesse episódio, que é te fazer incluir isso como uma prioridade nos próximos 2 meses. Tá. Gostei. É a minha meta pessoal pra ti. Gostei. Eu espero te convencer nesse episódio. Tô comprado. Já tô completamente tendencioso, enviesado. Isso que tu falou é muito real, assim. O quanto ter uma presença digital qualificada gera leads. Vou te dar um exemplo. Eu pouco
falo sobre marketing ou sobre a Dom especificamente nas minhas redes sociais. Eu falo indiretamente porque as pessoas que me acompanham sabem que eu tô aqui todo dia, eu gravo vlog semanal, então eu tenho uma presença digital muito assídua em redes sociais. Então, naturalmente, as pessoas sabem, mas o meu público não é exatamente o mesmo da Dom. E toda vez que eu faço algum conteúdo um pouco mais direcionado pra Dom, eu vejo que isso gera muito resultado. A Dom ganha mais seguidores, vem leads que dizem, eu vi pelo Instagram da Doris, e enfim. Então, realmente tem muito potencial. Não, e até quando, te dando, assim, números reais, tá? Quando eu tava fazendo comercial da Dom, tinha muito contato com os alunos do Agência Organizada, a galera que comprava as nossas soluções, né? Investia nos nossos treinamentos. Sei lá, 5 a cada 10, ou 4 a cada 10, talvez não era 50-50, mas um pouquinho menos que a metade, diziam que conheceram a Dom através do teu perfil. Então, olha só o quanto de demanda direta e indireta o teu perfil pessoal tá gerando pra Dom. Sim. E isso gera negócio, né? Total. Quantos desses viraram alunos? Vários. E quanto mais eles te conheciam, mais eles te acompanhavam, mais quentes eles eram e mais tendência eles tinham a passar o cartão no final da call, né? Sim. E virar aluno, confiar de fato na nossa solução. Porque isso hoje é um diferencial em redes sociais, né? Criar conteúdo, todo mundo cria. Falar de assunto XYZ, todo mundo fala, tem essa possibilidade. Mas as pessoas, elas gostam de ti por quem tu é. Eu sempre digo, tu quase que... Ao mesmo tempo que tem muita concorrência, não tem, porque ninguém é quem tu é. Então, naturalmente, por isso as pessoas vão gostar mais de ti ou da outra pessoa. Então, a gente não perde nada ao estar ali presente, né? E eu acho que também tem muito essa questão de muita gente não começa a criar conteúdo justamente por isso. Pensando assim, putz, mas eu vou produzir conteúdo sobre um assunto... Não. Sobre um assunto que já existe. Tipo assim, que nem, vamos supor, eu. Putz, hoje uma coisa que eu domino muito é vendas, processo, comercial, né? Pô, quantos caras falando de processo já existem, né? Tem uma empresa, a G4, por exemplo, é gigantesca, os caras falam de processo. Por que as pessoas vão me ouvir? É pelo que tu falou. Porque talvez o cara vai ouvir um conteúdo que talvez até vai ser parecido ou semelhante, né? Não vai ser igual. Mas o cara gosta de mim, gosta do jeito que eu ensino, gosta do jeito que eu falo, da maneira como eu comunico. Ou se identifica mais com a minha maneira de pensar, com a minha visão, com o meu modelo de negócio. Exatamente. Então, acho que tu falou, define muito bem. O teu maior diferencial vai ser tu. Tu é o nicho. Tu é o teu próprio nicho, né? Mas assim, antes da gente ir pra parte mais prática, porque vocês que já nos acompanham sabem que a gente gosta muito de trazer ações práticas, bullet points, assim, que vão levar a nossa audiência para um caminho certeiro. Eu acho que é legal dar uma explicada agora nesse início. O que eu faço hoje em relação à produção de conteúdo, porque eu acho que isso dá esse embasamento da minha necessidade de saber gerenciar tudo isso e de dar conta de todos esses pratinhos, como a gente falou que era o tema do episódio, né? Perfeito, e até porque eu quero acabar esse episódio completamente comprado na ideia de produzir conteúdo pro meu próprio perfil, então quero aprender contigo, por favor. Será uma honra. Mentoria particular aqui. Isso aí. Vivo, o restante assiste gravado, entendeu? É que tu pagou mais caro, daí por isso que é presencial. Pra pouco. Vamos lá. Hoje, a Doris, mais conhecida para os íntimos como @DDBalmer, ela tem muitas caixinhas na vida dela, tá? E essas caixinhas basicamente são: eu sou sócia da Dom, então dentro dessa caixinha existem muitas responsabilidades que eu preciso administrar. Dentro da Dom, a minha principal função é ser diretora de operações, então é o que eu mais faço ao longo do meu dia a dia, tarefas direcionadas para dentro dessa área. E aí dentro da Dom ainda sou a principal responsável pelo marketing da empresa. Então, pelas estratégias principais, se tá saindo conteúdo ou não necessariamente eu vou estar fazendo o conteúdo. Mas, se não tem conteúdo, a responsável sou eu. Se tem, eu também sou a responsável. Isso vai mudar nos próximos meses, semanas, enfim, mas é assunto para outro episódio. E, além disso, nas minhas próprias redes sociais, eu faço vlog semanal. Então, toda semana sai um vlog no YouTube, que eu gravo a minha semana inteira. Eu tava muito assídua no TikTok, agora eu dei uma paradinha, mas eu vou voltar. Eu tava postando bastante TikTok, tava amando, inclusive. Mas sabe que eu só abrindo um parênteses aqui, uma coisa que eu reparei. O meu volume de produção de conteúdo no TikTok tá totalmente relacionado ao quanto de conteúdo eu estou consumindo no TikTok. E como eu tô num período agora de muito trabalho, eu não tô consumindo TikTok. Tem dias que eu nem abro o aplicativo. Então, eu tenho menos ideias e, naturalmente, produzo menos conteúdo pra lá. E, além disso, eu também produzo conteúdo no meu Instagram. Então, eu tô sempre lá compartilhando o meu dia a dia nos stories, fazendo posts semanais no feed. Então,
é bastante coisa. E hoje, nada disso, com exceção das minhas tarefas na Dom, né? Mas toda a minha parte de produção de conteúdo como influenciadora, nada disso é delegado. Então, eu faço tudo. Inclusive, edito os vlogs, edito as publicidades. E a única coisa que é terceirizado é o comercial. Mas fora isso, na parte de produção de conteúdo, eu faço tudo. E uma coisa que eu acho que pesa muito e pesou muito pra mim, e foi por isso que eu fiquei 2 anos afastada do YouTube e postando muito pouco no Instagram, especialmente no feed, que é o que demanda uma produção de conteúdo, um penso. Porque o Stories é tipo assim... Minha foto de look, eu na academia, eu trabalhando, é uma coisa mais fácil de produzir no dia a dia. Fácil pra mim, eu entendo também que eu já tô muito encaixada nesse lifestyle, né? Mas a gente vai abordar isso um pouquinho mais pra frente. Mas o grande desafio, a grande questão é a pressão de tu ter que produzir conteúdo e manter o teu negócio rodando. Quando eu parei de produzir pro YouTube, foi no mesmo ano que a gente foi pro presencial de novo. E a gente começou a ter equipe. No início do ano, a gente tinha, sei lá, eu e tu e mais 2 pessoas no time. Aí foi crescendo o time. No final do ano, a gente tinha, sei lá, 16 pessoas dentro de uma sala de 40 metros quadrados, que eu não tinha essa liberdade pra, tipo, tá ali criando conteúdo. A liberdade eu até tinha, mas sabe quando... Fica esquisito. Fica estranho. Não era... Parecia que não era o ambiente. E, ao mesmo tempo, uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, foi só quando eu me conscientizei de que voltar a criar conteúdo faria a diferença pro meu negócio, faria a diferença pra Doris profissional também, foi que eu consegui retomar as rédeas disso e me organizar de fato, que foi na metade de 2024, quando eu decidi voltar pro YouTube e levar de novo todas as minhas redes sociais a sério, né? Na Dom, a gente nunca parou de produzir conteúdo, mas as minhas redes foram bem jogadas para escanteio. Então, essa pressão de ter que fazer a gestão do negócio, ter que cuidar da operação, ser líder, fazer o atendimento, cuidar das vendas, administrar tua vida pessoal, é muita coisa que passa na cabeça e que a gente não consegue encaixar ali um story do dia a dia, um Reels diferente. E eu acho também que quanto mais coisa tu tem em mente, mais difícil é tu ter ideias, sacadas. Geralmente a nossa cabeça criativa, lá do criativo, ele produz mais quando ele tem um espaço vazio pra pensar. Por isso que a gente costuma ter ideias geniais antes de dormir. Porque tu tá assim, tipo, com a cabeça vazia. Ou em férias. A melhor coisa é tu viajar de férias. Porque as ideias vão fluir naturalmente. Às vezes a gente vai, sei lá, tira um final de semana e vai pra Gramado, eu e tu. É só um final de semana, não é férias. Mas só porque a gente tá lá, num ambiente diferente, fazendo uma coisa diferente, já dá um monte de ideias diferentes. Então, é difícil, de fato, naturalmente, é esperado que seja difícil conciliar a produção de conteúdo com o dia a dia, porque no dia a dia tu tá cheio de coisa pra fazer, sabe? Então, o que eu vou trazer aqui mais pra frente é como driblar isso, digamos assim, pra que, mesmo com esse dia a dia, porque não adianta a gente se iludir e achar que isso vai cessar, não vai. Mesmo com esse dia a dia corrido, a gente consiga dar conta dessa produção de conteúdo. E aí, eu fiz aqui uma listinha dos erros mais comuns de quem tá nesse processo de querer produzir conteúdo sem sair do lugar, fica patinando. E aí, eu acho que uma das coisas tem gente que ainda acha que é bobagem. Então, o marketing é muito importante pro meu negócio, mas se eu preciso, é a primeira coisa que eu corto. Seja por questões financeiras ou operacionais. A maior bobagem é achar que marketing é bobagem. Tipo assim, principalmente nos dias que a gente vive hoje, né? Onde a gente vê o CEO do iFood, o CEO da maior plataforma, do maior software da história da humanidade, que é o Meta, tá ligado? Que mais, gerou impacto. Se esses caras estão criando conteúdo, quem sou eu pra dizer que, tipo assim, não, isso é bobagem? Tipo assim, os caras têm uma das maiores empresas do planeta e eles ainda assim criam conteúdo. Daí eu olho pra parada, pro marketing e falo assim, não, primeira coisa que eu tenho que cortar é isso. Primeira coisa que eu tenho que cortar é conteúdo. Sabe que uma coisa que as pessoas não se dão conta é que hoje o marketing, ele é muito acessível. Porque qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa vai fazer com eficiência? Talvez não. Qualquer pessoa vai fazer do jeito mais estratégico? Talvez não. Mas antigamente, se tu queria fazer um marketing do teu negócio, tu pagava 20 mil reais por um quadradinho 10x10 no jornal da cidade. Se tu quisesse ter uma abrangência nacional, tu teria que pagar milhões em uma campanha de televisão. Quais eram os negócios que tinham esse tipo de verba?
Boa. Só os monopólios. Sim. Empresas gigantescas. O negócio local só tinha acesso a panfletagem, a carro de som da rua, tipo, coisas assim, sabe? Não existia um marketing acessível para empresas pequenas. E hoje, qualquer tamanho de negócio, tem quanta gente que trabalha em casa que não tem funcionário, que não tem nem espaço físico e tem um baita de um marketing. Então, só de tu se conscientizar disso, é uma burrice não priorizar isso. Sim. Porque é algo que vai, sim, elevar o nível de consciência das pessoas sobre o teu negócio. Eu acho que os aplicativos, os celulares super avançados, tecnológicos, todos eles democratizaram essa questão do marketing. E até o próprio TikTok. As redes sociais como um todo, porque antes não existia esse canal pra tu fazer esse marketing, né? Mas tipo assim, que nem a TikTokização tipo, também democratizou um pouco. Porque, tipo, agora no TikTok, eu não preciso mais ter a grande produção pra rede social. Eu posso, com o meu celular, fazer muito sucesso. Que nem, tipo, antes tu falou, quanto mais eu acompanho pessoas, mais referência eu tenho, mais eu crio conteúdo, né? Eu, às vezes, olho o que tu acompanha e a maioria dos dos vídeos que tu assiste no TikTok são, tipo assim, pessoas falando com o celular paradinho ali, tipo, em cima de uma bancada, tipo, nem tripé tem, às vezes nem iluminação, usa, às vezes, uma iluminação da, sei lá, bancada de maquiagem que a mulher tem ali. É muito mais o assunto do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. Então, assim, também acho que a galera acha que, às vezes, eu preciso de uma coisa muito sofisticada pra criar conteúdo e ter resultado, mas não é a realidade, né? E a gente vê os grandes players do mercado tendo muito resultado, também sem nada sofisticado, né? Tipo, tu não acompanha um cara muito grande de uma empresa muito grande porque ele tem um super, hiper, mega conteúdo. Às vezes o cara responde uma caixinha de pergunta, faz os stories tudo na mão ali, tipo, não tem uma grande empresa, uma grande sofisticação mesmo. E tu acompanha o cara porque tu gosta de ver a vida dele, porque tu gosta de ver o vida real, tipo, tá 100% assim, alcançável aquele tipo de conteúdo, aquele formato, e eu só não produzo porque eu sou bobo, tá ligado? Porque tu não prioriza. É que nem tu falou agora e eu fiquei pensando, o Adam Mosseri, que é o CEO, CMO, não sei. Acho que é CEO ou CMO do Instagram? Do Instagram, Meta, né? Exato. Ele é o Acho que é do Instagram. É isso. Ele grava com frequência pras redes sociais e é sempre assim, tipo, com a câmera. Ele posiciona a câmera ali, tipo, como se eu tivesse dado nessa poltrona aqui, ele posiciona ali e fala, sabe? Bem nessa vibe que tu falou. Então, isso tá muito relacionado com os meus outros 2 tópicos, que é... As pessoas, elas esperam gravar conteúdo só quando sobra tempo. Só que esse tempo nunca sobra. Nunca sobra. E se sobra, tu tá tão cansado e sobrecarregado que tu não vai conseguir ter carisma pra criar conteúdo. E depois, gravar só quando vem a inspiração. Então, assim, tô sem ideias. Não tem nada de legal pra postar. Será que não tem nada de legal mesmo? Eu acho que essa questão do, tipo, só gravar quando tem inspiração é tipo, um pouco de falta de alinhamento de expectativa, assim, do que é inspiração e como que funciona, tipo, uma estratégia de conteúdo, como que faz pra realmente ser bom em produzir conteúdo. Porque, que nem tu falou, tu produz mais conteúdo pro TikTok quanto mais tu consome conteúdo pro TikTok. Eu acho que essa é uma regra pra vida, pra qualquer coisa que seja relacionada à produção de conteúdo. Tipo, toda vez que eu fui escrever um roteiro pra Dom, ou fui criar qualquer tipo de conteúdo pra Dom, a primeira coisa que eu fui fazer cara, eu vou abrir aqui 3 Instagrams de 3 perfis que eu admiro e vou assistir o que os caras estão fazendo. Esse cara tá fazendo assim, esse cara tá fazendo assado. Tem que gastar um tempo com isso, né? Exato. Tipo assim, existe um tempo de estudo pra daí tu ir lá e criar teu conteúdo. Então, não é que eu não tô inspirado, não é que eu não sou bom em criar conteúdo. Eu só não tenho referência. Eu só talvez não tirei 30 minutos, 60 minutos pra antes de começar a escrever o meu conteúdo, escrever o meu post, escrever a minha sequência de story, ir lá e pesquisar pra ver o que outros caras, seja do meu mercado ou não, estão fazendo. Perfeito. E acho que essa é uma dica legal, bem prática pra galera. Cara, preciso escrever um carrossel pra Dom. O que eu faço? Eu vou lá e abro 3 Instagrams de 3 caras que não são do meu mercado, tá? Não são. Eu gosto de acompanhar sempre bastante galera gringa. E, cara, eu acompanho lá 3 caras que eu acho muito legal o conteúdo deles. Eles não produzem conteúdo sobre agência, sobre processos pra agência, que é a produção de conteúdo que a gente faz na Dom, né? E eles produzem conteúdo sobre coisas nada a ver, mas eu me inspiro neles. E só de assistir o conteúdo deles, eu já fico inspirado pra criar conteúdo pra Dom. Então é isso. Não tem ideias, não sei sobre o que fazer? Tranquilo, cara. É o lance do hobby como um artista, né? Tipo, tu não precisa ter todas as ideias. Tu pode te inspirar em outras ideias, roubar aquelas ideias, adaptar pro teu mercado, adaptar pro teu nicho. E, cara, levar ainda todo o crédito como se tu fosse o gênio, né?
Sendo que talvez tu nem foi tão genial assim, tu só soube pegar bem uma ideia, pegar bem um conceito ali que outro cara já usou, que também deve ter feito o mesmo processo, né? E adaptou pro teu mercado, adaptou pra tua realidade e fez um post muito legal. Perfeito. Eu ainda vou reforçar um pouco mais essa questão de referências mais pra frente, mas dentro dos erros comuns ali, a gente também vê muita gente postando só por postar. Então, já que é pra postar, então eu vou fazer de qualquer jeito. E aí não tem resultado e aí não consegue se manter a longo prazo. É que nem a pessoa que começa a fazer dieta e daí faz dieta de qualquer jeito. Se tu fizer dieta de qualquer jeito, tu não vai ver resultado. Por quê? Tu precisa ser, dependendo da tua situação, rígido pra conseguir ver um resultado e, mais do que isso, ver um resultado rápido. Porque tu ter um resultado rápido vai te motivar a continuar fazendo aquilo. E aí, quanto mais tu faz a dieta de qualquer jeito, menos resultado tu tem. Ou mais e menos lento motivado. é o processo e aí, consequentemente, menos resultado tu vai ter. E na produção de conteúdo também é assim. Se eu tô com dificuldade de implementar isso na minha vida, cara, eu vou fazer bem feito, porque isso vai me trazer resultado. E à medida que for me trazendo resultado, eu vou ficar mais motivado e disciplinado a colocar isso em prática. Quando eu voltei a produzir conteúdo no meio do ano passado, eu levei isso muito a sério. Então, eu comecei a experimentar alguns formatos e eu tive uma receptividade da parte das minhas seguidoras muito positiva. As pessoas estavam amando o conteúdo que eu tava fazendo e aquilo me deu tanta vontade de continuar fazendo, que aí eu só entrei no fluxo, sabe? Então vai fazer 1 ano agora que eu voltei, nunca parei e não pretendo parar, porque de fato eu comecei, ou nesse caso recomecei, da maneira certa. E aí agora, o que fazer pra dar certo, tá? A gente separou aqui em 3 pontos principais. 3 categorias, digamos assim, de alinhamento para conseguir fazer isso dar certo e encaixar no teu dia a dia. O primeiro é mentalidade, depois princípios e depois organização. Então, dentro do tópico mentalidade, tá? A primeira coisa, que é uma coisa que a gente trouxe naquele episódio, mas que eu queria muito reforçar, é que tu precisa entender que criar conteúdo nunca vai ser ruim. Não interessa se tu me disser assim, Doris, eu não tenho vontade de empreender. Eu trabalho numa empresa, eu sou feliz trabalhando lá e tal, não sei o quê. Mas eu tenho essa vontade de criar conteúdo. Cria. Nunca vai ser ruim. Acho que tem uma frase que define bem isso, é que construir audiência... Primeiro, produzir conteúdo vai fazer com que tu construa audiência. E construir audiência sempre vai ser uma vantagem competitiva. Independentemente se tu tá falando de construir uma audiência através de conteúdo para tua empresa ou pro teu perfil pessoal. E assim, tudo o que a gente tem hoje é graças à audiência que a gente conquistou. É graças à audiência que a gente construiu ao longo dos anos. A gente até falou isso naquele episódio, né? A Doris, de 15 anos, quando começou a criar conteúdo, não tinha essa percepção. Mas hoje eu tenho consciência de que o tamanho que a Dom é, tudo que veio depois disso, obviamente foi com muito trabalho, muita dedicação e muitas noites debruçados e trabalhando. Mas se a gente não tivesse audiência, se eu não tivesse construído essa audiência, e depois tu e depois a Dom, teria sido muito mais difícil. Com certeza. Eu acho que assim, a audiência, ela é um potencializador. É que nem o exemplo da Virgínia que tu deu antes. Tipo assim, será que a WePink... É WePink o nome da empresa dela, né? Será que a WePink teria o tamanho que tem hoje? Venderia o que vende hoje? Com certeza se a não. Virgínia não tivesse o tamanho da audiência? Faria um lançamento que vende, sei lá, 20 milhões numa Provavelmente live? Não que ela não poderia chegar lá, mas ia ser muito mais demorado pra fazer 20 milhões numa live, que nem ela faz hoje. Mas ela faz por quê? Porque a Virgínia tem audiência. Porque ela construiu essa audiência. E construiu através do quê? Conteúdo. E esse é o maior ativo da nossa sociedade atual. Perfeito, com certeza. É o maior ativo mesmo, o maior poder que as pessoas podem ter. Então assim, qual que é o ponto aqui? Não é que a audiência ela vai resolver todos os teus problemas, mas ela vai ser um ativo, que nem tu falou. E um ativo que vai te dar diferencial competitivo, vai te deixar à frente do teu concorrente sempre. Independentemente se eu tô construindo audiência no meu perfil ou no perfil da minha empresa. Porque se for no meu perfil, e eu nem sou o dono da empresa, tá? Mas é no meu perfil, cara, com certeza eu posso usar isso pra monetizar um dia, eu posso usar isso pra conseguir uma oportunidade de emprego melhor, eu posso usar pra N coisas. E se for pra empresa, melhor ainda, porque eu consigo monetizar essa audiência, aumentar minha base de clientes, eu tenho mais facilidade pra atrair leads que confiam na minha empresa de fato. Então, o cliente falou, a audiência é um ativo.
né? E é um ativo que sempre vai te deixar à frente, independentemente do cenário, do contexto. É sempre melhor ter do que não ter. E justamente por isso que eu defendo que, mesmo que a tua empresa já tenha o marketing resolvido, pode ser que tem gente que está nos ouvindo aqui que já tem uma agência ou que já tem um time interno que cuida do marketing do seu próprio negócio. Eu defendo muito a criação de conteúdo para a marca pessoal, porque eu acho que tu tem que trabalhar a tua. Porque é isso que tu falou. Hoje a Dom existe, a Dom é uma empresa em crescimento, uma empresa que está cada vez mais consolidada e tal. Mas será que a Dom ainda vai ser do mesmo jeito daqui 20 anos? A gente não tem como saber. Mas se a nossa marca pessoal estiver bem construída e consolidada, a gente consegue ter muitas oportunidades em E cima transicionar essa audiência, né? Exato. Porque, putz, daqui a pouco assim, ó, nossa, a Dom não é mais o que ela é hoje. Daqui 20 anos, ela vai ser uma coisa completamente diferente. Tudo bem, mas se a gente tem audiência, a gente consegue transicionar essa audiência pra daqui a pouco consumir essa nova coisa que a Dom vai ser, esse novo produto, esse novo serviço, né? Cara, com audiência também que tu faz tudo, né? Assim como no início, a Dom não existia. Eu só criava conteúdo para as minhas redes sociais. Depois a Dom começou a existir, daí as pessoas começaram a acompanhar. Muitas no início vieram das minhas redes sociais, até que a Dom começou a construir sua própria audiência. Só que ainda naquela época, a Dom só falava com clientes. Então, a gente não tinha o nosso público todo de outros donos de agência, que isso também foi se construindo ao longo do tempo. Então, é isso. A gente vai evoluindo e a audiência vai evoluindo com a gente. Por isso que eu tenho muito unfollow no meu Instagram, porque tem gente que só não faz mais sentido, não gosta mais de acompanhar e tudo certo, né? Faz parte do lance das redes sociais. Quem não gosta, é bom que vá mesmo pra também não ficar enchendo o algoritmo ali e não engajando nos conteúdos. Mas indo pro segundo ponto dos princípios, eu acho que existem algumas coisas sobre criação de conteúdo que a gente tem que deixar bem estipulado aqui, que são coisas que quando tu tem consciência, fica muito mais fácil criar conteúdo com facilidade para redes sociais. Boa. Então, o primeiro ponto é saber com quem tu fala. Quando eu voltei para redes sociais, eu tinha muitas possibilidades, porque eu nunca tive um nicho nas minhas redes sociais próprias. Então, eu pensava assim, cara, eu quero falar com o mesmo público da Dom, então, ou seja, com outras donas de agência. Falo donas porque eu tenho muito mais público feminino, né? Imaginei que continuaria sendo assim. Ou eu quero falar com mães. Não, mas eu não sou mãe. Eu quero falar com donas de casa. Com quem que eu quero falar? E aí eu entendi, naquele momento, que eu queria falar com outras empresárias, empreendedoras, mulheres que têm os seus negócios, independente do tamanho do seu negócio, e que têm dificuldade de organização pessoal ou que não tem dificuldade, mas que é um assunto que gosta muito. Então, quando eu entendi que era isso, era com essa pessoa que eu queria falar, ficou muito mais claro que tipo de conteúdo que eu tinha que produzir. Porque daí eu entendi que, ok, faz sentido eu fazer meu carrossel de looks da semana. Por mais que ele não tenha a ver com organização. Mas essa mulher, ela quer saber o que a Doris usa pra se inspirar em que looks que ela pode usar no dia a dia dela. Antes eu pensava assim, não, se eu quero falar mais de organização, jamais posso fazer um conteúdo de moda. Não conversa uma não coisa tem com a nada outra. a ver, exatamente. E aí eu fui, tipo, desburocratizando isso na minha cabeça também, sabe? E eu tive essa clareza de, tá, mas então um conteúdo sobre a minha organização semanal pode ser legal. Um conteúdo sobre por que eu tenho um dia na semana que eu fico em casa de home office. Eu comecei a entender o que poderiam ser assuntos do meu dia a dia que se encaixariam dentro desse perfil de público que eu queria conversar. Que esse público se identifica, né? Exato, exato. Por exemplo, tu falou assim, eu tenho muita gente... minha principal expertise hoje é comercial, vendas, desenvolvimento de processos, e tem muita gente criando conteúdo sobre isso. Se tu identificar que é sobre isso que tu gostaria de criar conteúdo, existe uma série de perguntas que tu tem que fazer a partir disso. Tá, mas eu quero fazer comercial para infoprodutores, eu quero fazer comercial para empresários, eu quero fazer comercial para negócios locais, eu quero fazer comercial para agências. É comercial que eu quero fazer ou eu quero falar de gestão como um todo? Sim. Então, existem muitas possibilidades, né? Mas quando tu entende qual é o perfil do teu público, e aí, aqui, gente, não é aquela questão de elaborar uma persona sofisticada de, o meu público é a Maria, de 25 anos, ela é casada, não é isso. Mas Pedir pro chat GPT fazer uma imagem dessa pessoa. Não precisa ser assim, não precisa levar tão a sério. Mas é assim, entender com quem tu tá conversando, sabe? Como no meu caso, eu quero conversar com mulheres empreendedoras que ou têm dificuldade com organização pessoal, de gestão do tempo, ou é um assunto com o qual elas se interessam muito. Até porque todo o conteúdo vai partir disso, né? Das pessoas Exato. que eu quero alcançar com esse conteúdo. Porque senão eu tô mirando pra tudo que é lado. Eu tô atirando um pouco pra cada canto e não acerto o alvo nunca, né? Exato. Quem atira em todos os alvos não acerta nenhum. Exato. Né?
Exatamente. Depois, o segundo ponto é entender quais são os teus objetivos com a tua rede social. Boa. Porque a gente tá falando aqui de criar conteúdo para gerar resultado. Pode ser que nesse primeiro momento é só criar uma audiência. Como a gente falou, é uma coisa muito importante. Então, eu quero criar audiência, beleza. Eu sei com quem eu quero falar, então eu vou fazer um conteúdo mais topo de funil, que a gente chama, um conteúdo mais de alcance, voltado para ganhar seguidores. Não, agora eu quero criar um conteúdo porque daqui 6 meses eu quero criar um infoproduto voltado para esse público. Beleza? Baita objetivo. Eu quero começar a criar conteúdo de marca pessoal porque eu tenho um negócio do ramo da alimentação e aí lá não cabe, sei lá, eu tenho uma doceria, lá não cabe eu compartilhar o meu dia a dia pessoal. Mas se eu compartilhar isso nas minhas redes sociais, eu vou ter cada vez mais audiência que vai talvez se tornar fã do meu negócio. Vai ter mais gente indo lá conhecer a minha doceria porque gostam de mim, gostam da minha gestão e por aí vai. Então, saber qual é a tua intenção é importante justamente por o que a gente falou antes, para não atirar para tudo que é lado. Uhum. E eu acho assim, tem a questão da intencionalidade. Tipo, ser intencional. Desde do dia zero. Pô, tô começando a produzir conteúdo, cara, vou ser intencional no que eu tô fazendo. Vou mirar em algum lugar. Tipo, vou saber querer. Uhum. Vamos saber querer? Tá, vamos saber querer. Eu quero esse resultado. Eu quero lançar meu infoproduto. Eu quero construir uma audiência pra depois ver, né, o que eu faço com essa audiência. Mas ter uma intenção, ter um objetivo, né? Acho que é muito importante. Sabe uma coisa que eu já vi muito? Meninas, especialmente daí no TikTok, mas eu sei que tem muita gente que cria no Instagram também, que estão fazendo alguma faculdade, sei lá, nutrição, odontologia, psicologia, N opções. E a pessoa compartilha nas suas redes sociais a sua jornada na faculdade. Então, assim, o que ela tá aprendendo, o que ela tá estudando, o seu dia a dia como estudante e tal. Quando ela vai se formar, ela já tem uma base de audiência, que já tá interessada naquilo que ela faz. Já compartilhou e já acompanhou o processo. Isso funciona muito em rede social, as pessoas acompanharem o teu processo, o teu progresso. Então, é uma forma de tu, daqui a pouco, fundamentar ali depois uma audiência que vai ser muito interessante pra tua nova profissão. Sim, acho que sim. E eu acho que tem uma outra questão aqui, talvez um terceiro ponto, fora até do nosso script aqui, né? Mas que eu pensei agora, assim, eu acho que uma coisa relacionada a princípios é... tu precisa ser 100% tu, se tu quer, de fato, construir essa audiência na internet. Nossa, perfeito. Tipo assim, o que eu vejo muita galera fazendo, e às vezes até são conhecidos, tá? Pessoas de perto, não é assim, nossa, vejo na internet. Às vezes eu vejo pessoas conhecidas, amigos conhecidos ou amigos de amigos, né? Que começam a produzir conteúdo na internet e assim, claramente a pessoa falhou ou não tá dando certo por esse motivo. Ela se monta. Ela criou um personagem. Não é nem que ela cria um personagem, assim, porque talvez não é uma coisa intencional, mas claramente ela se constrói pra estar ali, sabe? Então não é aquela coisa assim autêntica, que aquilo é a pessoa. Tu vê que aquilo não é ela, sabe? Ou que não é 100% ela. E o que eu vejo que mais dá certo? Quanto mais tu for tu, mais as pessoas vão gostar de ti, né? Total. E eu acho que também existe esse preconceito, esse receio com as pessoas de, putz, se eu for muito eu, as pessoas vão me achar estranho, esquisito e tal, aquela coisa toda. Mas eu sempre fico pensando assim no... Claro que vou dar o exemplo extremo, né? Mas tipo assim, um Whindersson Nunes da vida. Putz, o cara fazia vídeo de cueca, pelado, falando um monte de besteira na internet. Tipo, ele é amado pelo Brasil inteiro, sabe? O Cocielo, sei lá, também. Ele era todo esquisito e tal, e fazia um monte de vídeo esquisitão, falando um monte de besteira. Tudo bem que esses caras eram todos do nicho, assim, mais comédia e da e tal. velha guarda, né? Mas mesmo assim... E eles eram mais comédia, mas tipo assim, para pensar, esses caras, eles tinham tudo pra ser os zoados, os estranhos, os esquisitões. E a galera se identificava com eles justamente porque eles eram quem eles eram, sabe? E acho que aqui até entra uma parada que eu tenho, que eu acho que eu passo muito, às vezes, a imagem do misterioso nas redes sociais, do malvadão, talvez, não sei. Tu tem essa cara low profile em redes sociais. Isso. E parece que tu é um cara muito reservado. Um cara reservado, um cara sério, né? Sendo que no dia a dia eu sou muito mais o palhação, assim, muito mais o engraçado, muito mais o arquétipo do bobo da corte até, talvez, do que o cara misterioso, né, e tal. E eu vejo que quando eu produzo conteúdo e levo muito mais essa essência, que é muito quem eu sou o cara que eu gosto de fazer as pessoas rir, isso é prazeroso pra mim, eu gosto de ser o engraçado da turma,
a galera interage muito mais, engaja muito mais. Eu lembro que eu fiz uns stories esses tempos. Já faz um tempinho, na real, respondendo umas paradas assim e tal. E daí eu falei de estudo no YouTube, que é uma coisa que eu faço bastante. E aí, numa dessas respostas, eu falei, inclusive eu tô viciado numa série de canais. Eu descobri que existe um nicho no YouTube que é por que a vida é uma merda se tu nasce, tipo, um cavalo. Se tu nasce um bezerro, tá ligado? Se tu nasce um pônei. Isso, e daí eu fiquei... E era um vídeo de animação, e era vários vídeos, e daí eu descobri que existia um nicho sobre isso, e eu falei sobre isso, tipo, do meu jeito bem léo, digamos assim. E, cara, aquilo deu muito engajamento no meu Instagram. Foi um bizarro, assim. A galera achou muito curioso aquilo e engajou demais e tal. Daí eu falei, putz, se eu fosse seguir essa vibe do low profile, do misterioso, que às vezes é uma coisa que é... Do aesthetic, eu nunca falaria disso, né? Mas foi justamente quando eu fui 100% eu e falei uma parada muito nerd, digamos assim, porque eu sou meio nerd de YouTube, assim, de ficar indo no poço do YouTube. Não, amor, tu é nerd em todos os acho sentidos. uns canal, assim, do YouTube. muito aleatório desse nicho, tipo, porque a vida é uma merda nascendo um cavalo, enfim. E aquilo deu muito resultado, né? Não que me trouxe 1 milhão de seguidores, mas deu muito engajamento, deu muito resultado. Gerou conversa. Gerou muito mais conversa e muito mais engajamento do que geralmente geraria quando eu posto lá uma fotinho asteric da Dom, ou asteric no espelho, ou asteric de qualquer outro jeito. Sabe por quê? É que isso aí gera conexão. Exato. Primeiro que, quem não se conecta diretamente acha legal. Nossa, o Léo, ele não é misterioso, ele não é low profile, ele é divertido. Ele é assim como eu, o algoritmo do YouTube dele também é bêbado, sabe? E gera conversa, né? Porque daí as pessoas interagem, acham engraçado, divertido, dizem, eu também, nossa, já assisti esse vídeo, e por aí vai, sabe? Inclusive, eu tô numa pira ultimamente de aprender a codar. Eu tô colocando na minha cabeça... Não, tu vai... Daqui a pouco tu vai transcender. Que é possível aprender a codar um aplicativo do zero só com o YouTube. E daí eu tô nessa pira agora de, tipo assim... Cara, eu acho que dá. Tá ligado? Por que eu falei que o Léo... Ele não é nerd de YouTube, ele é nerd de tudo. Eu sempre digo, não tem nada que esse homem aqui não fique 2 semanas no YouTube que ele não aprenda. Ele é, assim... eu não vou ficar aqui rasgando seda, mas... eu ia falar, né? Mas ele é muito inteligente. Inclusive, isso aí seria invejável. Eu sempre digo, graças a Deus que ele é meu marido, porque imagina se ele fosse meu primo, meu irmão, e eu ficar me comparando com ele. Não, então veio meu marido. Se eu fizesse conteúdo sobre isso, ia ser legal, né? Também. Aprendendo a codar em 2 semanas no YouTube. E se tu fizesse conteúdo sobre as aleatoriedades da tua vida? Porque hoje é os codar. Uma vez foram as planilhas, outra vez é o comercial. Tu tem sempre uma coisa do momento. Um hiperfoco, né? Um hiperfoco do momento que, tipo, daí tu vira muito nerd naquilo e descobre tudo sobre aquilo. Se tu compartilhasse há uns 6 meses essas atrás curiosidades... era universo, planetas... Nossa, sim! Gravidade... De vez em quando ele via... Sabia que existe uma galáxia que não sei o quê? Mas, enfim, voltando ao tema do episódio. Um outro ponto, tá? Que eu acho que vai ajudar vai te ajudar a produzir conteúdo com mais eficiência é, primeiro, entender quais formatos tu quer trabalhar. Então, eu vou gravar pro YouTube, vou gravar só pro Instagram, vou gravar pro TikTok. Eu sempre recomendo começar com o básico. Não precisa abraçar o mundo. Então, começa no Instagram, que é o que todo mundo faz e é o mínimo necessário. E nem precisa ser em todos os lugares do Instagram. Porque tem muita gente que cresce, tipo, ficando muito bom em Reels, ou ficando muito bom em Carrossel, ou ficando muito bom nos Stories, né? Claro que quanto mais tu tiver o mix da parada, melhor. Exato. Usa o máximo de coisas que tu quiser. Mas quantos caras cresceram, tipo, o Ícaro de Carvalho, cresceu só nos Stories. O cara quase nem postava no feed. No feed, e era só story. Então ficou muito bom naquilo. Então, eu nem preciso começar com tudo. Eu posso começar com alguma coisa. Exato. E depois vem o lance que tu falou antes de ter boas referências. Tu tem que ser uma pessoa com repertório. Então, te obriga a gastar um tempo consumindo conteúdo. Ai, Dó, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo no meu dia a dia. Então, tira uma parte do teu domingo. Sei lá, eu vou tirar 2 horas do meu domingo pra ficar enfiado no meu celular, assistindo Reels, assistindo TikTok, procurando referências. Eu uso muito o explorar do Instagram. Pra mim, o explorar é muito mais legal do que a própria aba do Reels. Então, ali eu tenho muitas ideias de conteúdo. Uma coisa que funciona muito pra mim, mas eu acho que é muito pelo meu formato de conteúdo, é o Pinterest. Lá eu tenho muitas ideias. De vez em quando, tipo assim, eu só dou uma olhada no Pinterest e isso já me refresca muito as ideias. Então, ter boas referências e gastar propositalmente conteúdo e gastar propositalmente tempo consumindo conteúdo
com esse olhar do eu estou buscando referências, é muito importante. Eu acho que assim, ó, o segredo aqui, e aí aqui eu vou usar a palavra segredo, porque eu acho que é realmente um segredo. Que não é nada sofisticado, mas é um segredo. Porque as pessoas não fazem. É isso. É tirar tempo, é ter rotina de estudo. Eu tô sempre aprendendo mais, eu tô sempre buscando novas pessoas, novos canais, novos Instagrams, novos perfis pra estudar o que esses caras fazem, pra entender. Pra aprender também, mas pra entender o que estão fazendo, o que tá funcionando. Quais que são outras perspectivas que eu não tô vendo hoje. E não só dentro do meu mercado. Estuda outras coisas, outros assuntos, outros canais. Estuda, olha pro roteiro lá do cara que tem 5 milhões de visualizações num vídeo explicando por que é uma merda nascer um cavalo. Como que o cara fez 5 milhões de visualizações e tu não consegue fazer 100 no teu vídeo, entendeu? Cara, esse cara sabe alguma coisa sobre storytelling, sobre roteiro, que tu não sabe, que tu não entendeu. Esse cara masterizou alguma skill que tu não tá masterizando. Porque o cara consegue fazer um vídeo sobre um cavalo e a vida de um cavalo ser mais interessante do que o teu conteúdo de como faturar 100 milhões em 2 dias, tá ligado? Então, Exato. saca? Perfeito. É a rotina do estudo. Esses tempos tu tinha ido jogar futebol, eu acho, num dia de noite. E aí eu tava, assim, casualmente ociosa. E aí eu comecei a olhar, eu entrei no Instagram da Dom, não no meu, e comecei a rolar a página do Reels. Eu tive tantas ideias e eu fiquei ali meia hora. Só porque era um algoritmo diferente, tava me recomendando tipos de vídeos que não é o que eu consumo no meu dia a dia, porque eu tava dentro do Instagram da Dom. Sim. E já, tipo, brilhou meu cérebro, assim, eu já notei um monte de coisa, sabe? Então, às vezes, não tem que ser burocrático, não tem que ser, não, das 8 às 9 da noite é o meu horário de consumir conteúdo. Vou tirar um tempo pra fazer isso. Sabe né? quando tu acorda de manhã e tá tomando café da manhã antes de ir pro trabalho, rolando o feed no Instagram? Faz isso intencionalmente, ao invés de ficar assistindo stories dos teus amigos, que é legal também, mas assiste os stories intencionais daquelas pessoas que produzem conteúdo que tu admira. Vai na aba de Reels, assiste um YouTube, vai no Explorar, assiste TikTok. Com essa visão do estou buscando ideias de conteúdo pro meu negócio. Porque só essa mudança de lente já vai fazer muita diferença. Perfeito. E aí, um ponto, assim, dentro de princípios ainda, Esse aqui foi de explodir a cabeça, né? que foi uma ótica que a gente mudou recentemente e que, primeiro, que tá alinhado com tudo o que tá todo mundo falando que vai dar muito certo a partir de 2025. E que, assim, muda a tua ótica, muda essa lente que vai fazer muita diferença no teu dia a dia. Para de produzir conteúdo e sim começa a documentar a tua vida. Que é o que eu falei antes dos stories. Várias pessoas já me perguntaram, tu tem algum tipo de roteiro e organização do teu conteúdo dos stories? E tipo assim, eu não tenho nada. Eu nunca vou fazer assim uma lista no dia anterior. Amanhã nos stories eu vou falar de tais assuntos. Eu só documento a minha vida. Antes a gente tava aqui montando o Bolha pra gravar e eu deixei o meu celular ali gravando um time-lapse. Já postei isso no Instagram do Bolha, já virou repost no meu Instagram. Antes eu postei uma foto aqui do Bolha também. Então, na verdade, eu vou compartilhando no meu dia a dia. Às vezes surge um assunto específico e daí eu vou lá e falo daquele assunto porque me deu aquele insight no momento, mas não foi planejado. E se tu aprende a fazer isso, a documentar o que tá acontecendo, é muito mais fácil de criar conteúdo. Porque daí não tem aquele peso do planejamento. E até um insight que a gente usou pra fazer isso na própria Dom foi, a gente sempre tem os maps, que é o All Hands, que a gente tem com toda a galera do time todos os meses, então é a nossa reunião zona de fechamento de mês, e lá a gente sempre fala de cultura, de princípios, a gente fala de um monte de coisa legal. O que a gente começou a fazer? Cara, vamos só botar pra gravar. Bota uma câmera, microfone ao Iadó e deixa gravando. Já era uma reunião que acontecia mesmo, Ela já acontece todos os meses. E a gente fala tanta coisa legal, tanta coisa que se tivesse alguém gravando viraria um bom conteúdo, ou poderia pegar isso que a gente fala e transformar num roteiro pra gravar um conteúdo. É mais fácil só colocar a câmera pra gravar. E a gente começou a gravar os maps, e agora a gente tem sempre 8, 10 cortes, às vezes, do map, de coisas legais que a gente fala no map que viram conteúdo pro Instagram da Dom. Então, é muito lance do documentar. A gente não precisa pensar num roteiro. Cara, a gente já falaria todas aquelas coisas, só que agora a gente só colocou a câmera pra gravar, e agora a gente tem mais um monte de cortes daquilo ali que viram conteúdo, que reafirmam crenças, coisas que a gente acredita, que causam identificação na galera que nos acompanha no Instagram da Dom, né? Agora vamos pro terceiro bloco, que é o bloco da organização. Agora chegou a parte boa. E aqui é que mora o grande segredo. Porque eu acho que tudo que a gente falou até agora são insights que tu tem que ter em mente. Mas como eu faço pra botar isso em prática no meu dia a dia?
Perfeito. Uma coisa que eu gosto muito é de ter dias fixos ou blocos específicos na minha agenda para produção de conteúdo. Tá. Quando eu decidi que eu voltaria de fato a criar conteúdo nas minhas próprias redes sociais, como eu tenho também a questão de fazer publicidade para marcas, que eu sei que daí é um trabalho a mais, diferente do que tu só criar conteúdo para tua marca pessoal, eu decidi que as quintas-feiras seriam o dia que eu me dedicaria para isso. Então é um dia que raramente eu me envolvo com demandas da Dom. Geralmente eu estou em casa produzindo conteúdo, pensando em conteúdo para as minhas próprias redes sociais. Como eu ainda me envolvo no operacional de edição, por exemplo, muito desse trabalho eu faço nesse dia. Agora, se Deus quiser, eu vou começar a delegar isso também. Mas eu fecho isso na minha agenda para poder me dedicar. Claro que às vezes eu preciso abrir sessões. Essa quinta-feira, por exemplo, de tarde, eu não vou ter essa possibilidade. Então, só no período da manhã. Assim eu vou me ajustando. Mas é aquilo, eu não espero ter tempo pra fazer. Tu cria o Eu tempo. crio o tempo na minha agenda. Se não der na quinta, bom, se ficou coisa pendente, por exemplo, essa quinta-feira não deu. E eu não tenho nada de conteúdo pra semana que vem. Eu vou ser obrigada a fazer isso em algum dia de noite, no meu sábado, no meu domingo, porque o conteúdo é a minha prioridade. Depois, tá? Criar um calendário de conteúdo mensal. A gente já falou muitas vezes aqui sobre planejamento de conteúdo mensal. E é um pouco difícil quando tu tá nessa pegada de documentar a tua vida, de já fazer todos os posts. Mas ter um calendário é primordial. Então, hoje, antes do mês terminar, inclusive eu já fiz isso em relação ao mês de abril. Vocês estão assistindo esse episódio em abril, mas a gente tá gravando ele em março, tá? Porque vamos sair de férias. E eu, mesmo o março não tendo terminado, eu já montei o meu calendário de conteúdos de abril. Que basicamente é todos os conteúdos que eu quero fazer esse mês. É só a ideia do conteúdo. Pelo menos no primeiro momento. Depois, no meu dia a dia, eu vou documentando e criando aquele conteúdo. Mas fazer esse calendário já alivia a primeira ansiedade, que é eu não sei o que postar. Se tu senta em um dia, num desses teus blocos que tu estipulou pra criar conteúdo, e monta esse calendário mensal, já com todas as ideias, busca as referências e tal, tu vai já ter um alívio mental de, tá, é isso aqui que eu tenho que produzir. Já dá uma sensação de progresso. Alguns conteúdos eu deixo pronto. Então, tem posts que eu não preciso documentar, eu já posso prever. Como, por exemplo, assim, sei lá, no meu caso da minha linha editorial, eu poderia fazer um conteúdo que é 5 hábitos que transformaram a minha vida. Eu já sei os hábitos. Eu posso já deixar esse conteúdo pronto. Às vezes, eu já uso a minha quinta-feira para fazer a foto que eu quero para ilustrar esse post. Ou se já tenho fotos prontas para fazer o designzinho lá no Canva, que eu faço tudo no Canva sozinha mesmo. Bem simples, assim, minha comunicação visual, ela é bem básica. Mas é legal deixar esses conteúdos prontos, porque daí tu tem aquele backup. Se eu tô planejando que num dia específico eu vou fazer um vlog do meu dia e não deu, eu tenho um conteúdo de backup pra publicar, sabe? Então, eu acho que ter esses posts gaveta é bem importante pra tu ter essa tranquilidade. Acho que outro insight legal aqui é não só ter os posts gaveta, mas ter um backlog. Um backlog de ideias. Perfeito. Então, assim, lembrei de uma ideia aqui, cara, eu tenho um bloco de notas no meu celular que é só insights, ideias, assim, de posts. E aí, quando eu vou usando esses posts, eu vou tirando de lá. Mas daí, chega naquele momento de tô sem inspiração. Vou olhar o que os caras estão fazendo, eu posso não só olhar as referências de caras que eu acompanho, me identifico, me inspiro, mas também posso consultar o meu backlog. Aquela ideia que eu tive no banho, aquela ideia que eu tive correndo, aquela ideia que eu tive na academia, aquela ideia que eu tive escutando um podcast, que nem aqui agora, né? Putz, eu já anotei naquele backlog e agora eu já tenho pelo menos uma ideia de post. Então eu preciso pensar no roteiro e não na ideia e no roteiro, né? E para isso, eu uso também... para essa questão de estrutura de conteúdo, a engenharia reversa, que, por exemplo, assim, tá? Eu quero gravar um vídeo, vamos supor que aquela ideia anterior dos 5 hábitos que transformaram a minha rotina vai ser um Reels. Eu não posso só ter a ideia. Para gravar esse vídeo, eu tenho que entender, tá, eu tive a ideia, eu quero postar ele no dia 10. Para eu conseguir postar ele no dia 10, quando que eu preciso gravar? Quando eu vou editar esse material? E a capa? Eu vou usar um frame do vídeo, vou fazer uma foto para essa capa. Então, fazer essa engenharia reversa em relação a quais são os passos que antecedem esse post estar publicado no meu Instagram, te dá essa clareza das micro tarefinhas que precisam ser executadas. Eu tenho muitas quintas-feiras que eu só tenho as ideias e escrevo os conteúdos. Porque daí na próxima quinta, se eu tenho esse timing, eu gravo tudo.
Aí, se dá tempo, eu já edito. Se não, eu edito na outra. E assim eu vou fazendo, sabe? Vou cortando em partes todo esse conteúdo que eu quero fazer. E isso faz com que traga mais essa clareza e não aconteça do tipo assim, tu planejar horrores. Ah, essa semana vai ter 3 Reels no meu Instagram, mais stories todo dia, mais 2 carrosséis. Só que chega no dia de postar e tu foi engolido pela rotina e tu não conseguiu dar conta. Então, quanto mais tu conseguir pensar à frente, mais tu picotar em várias microtarefas, mais fácil vai ser encaixar aquilo no teu dia a dia. Porque se a tua tarefa do dia for fazer um Reels, isso engloba desde ter a ideia até publicar ele. Na minha cabeça é isso. Agora, se só for escrever o roteiro do Reels, é menos coisa. Tu entendeu? E daí, hoje, na tua lista de tarefas, pode estar escrever o roteiro. Amanhã pode estar gravar o vídeo. Depois de amanhã, editar o vídeo. E assim, tu vai fazendo de pouquinho em pouquinho e pesa menos. Volto a dizer, porque tu, com a tua rotina corrida de gestor, de um dono da empresa que tem um monte de coisas para administrar, se tu tiver uma microtarefa que é tipo assim, escrever um roteiro. Com a ajuda da inteligência artificial, tu faz isso bem rapidinho. Então, é mais fácil do que, nossa, eu tenho que pensar num post pra postar hoje no meu Instagram. Aí tu tem que pensar, aí tu tem que roteirizar, aí tu tem que arrumar um tempo pra gravar, aí tu tem que fazer a edição e aí já não vai fazer, entendeu? Sim. Que é coisa demais. E depois, sempre que possível, começar a pensar sobre aquilo que tu pode delegar. Como eu falei, agora eu vou começar a delegar aqui pro nosso time interno a parte de edição. Porque a gente tá conseguindo se organizar pra isso. E, pelo menos a edição dos vlogs, né? E é uma coisa que eu já sinto um pouco mais de segurança em fazer. Porque eu já criei o meu formato. Então, na verdade, eu só tenho que passar pra alguém fazer agora como eu já faço, né? É mais fácil de delegar quando tu já tem um padrão. Então, identificar o que tu pode delegar ao longo do tempo facilita muito. E delegar nem sempre para pessoas, tá? A inteligência artificial tá aí para isso. Inclusive, essa é uma baita ideia de episódio que a gente poderia gravar, falando sobre como a gente usa a inteligência artificial no nosso dia a dia. Porque ela pode ser uma aliada muito, assim, eficiente pra tu conseguir ter ideias de conteúdo, montar um calendário editorial e por aí vai. Eu usei esses dias, inclusive. A gente vai viajar agora e aí eu quero fazer alguns conteúdos na viagem. Pessoais mesmo. A gente quer fazer algumas coisas pra Dom, mas eu penso, nesse momento eu usei pros meus conteúdos pessoais. Na minha última quinta-feira, que foi meu último bloco de conteúdo voltado para meu conteúdo. E aí eu falei, olha, Auri, que é o nome da minha inteligência artificial, né? Eu dei um nome pra ela. Eu vou viajar pra tais e tais países, eu quero muito produzir conteúdo pro meu Instagram, pros stories, pro vlog, pro TikTok. Me ajuda com ideias. E ela fez uma lista de ideias, até separada por países, assim, e separada por redes sociais. E claro que muita coisa eu não aproveito, mas várias outras eu aproveito. E até as ideias ruins me dão insights pra ideias novas. Uhum. Então, delegar partes do processo não é só contratar alguém pra fazer. Às vezes é tu saber usar a inteligência artificial ao teu favor. E aí, ainda dentro da parte de organização, e por fim, né, dentro dessa categoria, uma coisa que as pessoas ignoram, mas que dá muito certo, é repetir formatos que funcionam. Eu, por exemplo, toda semana eu posto os carrosséis dos meus looks da semana. Porque é um conteúdo que dá muito salvamento, muito compartilhamento, as pessoas comentam bastante, elas gostam. Eu gosto de fazer também. É útil pra mim, porque às vezes eu não sei o que vestir, eu vou lá e olho nos meus próprios looks e vejo. Então, se tá dando certo, não tem por que tu não repetir aquele conteúdo. Eu, casualmente, faço toda semana, mas daqui a pouco tu tem uma categoria de conteúdo que tu faz uma vez por mês. Tu tem algum tipo de conteúdo que tu faz a cada trimestre. Sei lá. Ou, às vezes, nem tem essa regularidade, mas é um conteúdo que tu já fez um tempo atrás e bombou. Repete. Pega aquele mesmo roteiro que tu fez de um Reels e transforma aquilo num carrossel. A tendência de dar certo é muito grande. Eu acho até que a galera entende errado essa questão, porque o pessoal enxerga o repetir o formato com maus olhos, tipo, como se fosse uma coisa ruim. Mas, na verdade, é o extremo oposto. Tipo, em rede social, repetir o formato é muito bom. As redes sociais, elas gostam que tu tenha um formato de conteúdo e que porque o Instagram começa a entregar mais e mais e mais daquele formato para aquela mesma audiência. Então, repetir o formato não é só uma coisa assim legal e confortável e fácil de encaixar na rotina. É também muito positivo pro teu algoritmo, muito positivo pro teu perfil como um todo, né? Então, tu ter o teu formato, ter a tua cara de conteúdo. Tipo, eu te sigo e eu já sei o que esperar do teu perfil, porque tu sempre posta esse tipo de post, esse tipo de vídeo, esse tipo de Reels, de carrossel, enfim. Então, isso é muito importante. Eu acho que, assim, ó, é meio que até um must. Se tu tem um formato, é muito mais fácil de dar certo e é mais fácil também de encaixar na rotina, né? Perfeito, porque tu não tem que repensar daí toda vez, né? Não, Partir do zero.
E assim, ó, tu não tem que, mas o Instagram gosta muito disso também, sabe? Então é um ganha-ganha. Desculpa, mas até uma dica extra aqui sobre organização que a gente até tá implementando agora. Na verdade, a gente tá vendo como a gente vai implementar isso. Mas é ter... não é um cenário de gravação, mas ter um cantinho da gravação. Isso é uma coisa que a gente tá pensando em como é que a gente vai operacionalizar aqui dentro da Dom, justamente para facilitar. Então a gente pensou assim, putz, o que tá impedindo a gente hoje de ser mais ativo e produzir mais conteúdo? Putz, não ter um lugar para gravar, não ter um setup pronto. E claro, aqui talvez a gente tá falando para quem já quer jogar o jogo bem mais a sério, ter bem mais quantidade, mais volume, mais qualidade. Mas uma dica extra aí para quem quer levar muito a sério essa questão de produção de conteúdo é deixar um setup pronto, um setup montado. A gente já tá estudando formas de fazer isso aqui na Dom, né? Ter como se fosse um cenáriozinho, ter uma softbox já que fica fixa, já tem um lugar para câmera que é só chegar e colocar para facilitar, para ser muito fácil gravar conteúdo no dia a dia. Então, fica como dica extra aí pra galera. Quanto mais eu facilitar, mais fácil for gravar o conteúdo, mais... menos pesado isso vai ser na minha rotina e mais eu vou ter tendência de ser constante em fazer aquilo, né? Perfeito. E sabe que isso me lembrou de duas coisas, tá? Eu faço isso no próprio carrossel dos looks da semana que eu comentei antes. Eu tenho um padrão no Canva que toda semana eu só troco os textos e as fotos. Então, isso me leva 5 minutos pra fazer. É muito rápido. Claro que ao longo da semana eu vou registrando os looks, né? Mas depois, pra criar o post como um todo, é muito rápido. E me lembrou também que hoje a gente enxerga muitas influenciadoras fazendo o mesmo conteúdo todos os dias nos stories. A própria Virgínia, tá? Que eu brinquei antes que ela faz todo dia de noite o mesmo story na cama, dando boa noite antes de dormir. Ela faz o mesmo story todos os dias. Exato. Teve uma época, eu não acompanho muito ela, tá? Mas... não sei se ela ainda faz isso, mas tinha uma época que todo dia da manhã o primeiro story dela era dançando uma música. E foi aí que ela viralizou muitas músicas do Zé Felipe, que é o marido dela. Uhum. Então, assim, dá pra tu criar mesmo tipo de conteúdo todo dia, nos teus stories especialmente. As pessoas gostam disso. Elas inclusive, sentem falta. Se tu não fizer aquele conteúdo um dia, as pessoas vão querer ver. Então, é uma forma de facilitar também essa produção de conteúdo. Cara, todo dia eu vou postar as mesmas coisas. Claro que às vezes muda, né, a forma como tu grava, daí tu traz um dinamismo ali pro formato dos stories, às vezes é vídeo, às vezes é uma foto, é um bumerangue, é aqueles grids com vários videozinhos que a gente faz muito fácil no CapCut. Enfim, tu pode criar diferente, mas aquilo, o assunto do que tu mostra, pode se repetir todo dia. O teu bom dia da manhã e por aí vai, sabe? E então... é por isso, e assim, ó, voltamos na questão que a gente falou anteriormente de repetir o formato, né? Por isso que repetir o formato funciona muito bem. Quando tu acerta ali o ponto, né? E olha só, se a gente for olhar para os grandes nomes de produção de conteúdo no Brasil hoje, todos eles têm isso em comum. Eles têm um formato e eles repetem esse formato. Olha a Manucity, por exemplo. Cara, a Manucity tem muito aquele formato da rotina. O Reels da rotina. Daí de manhã ela vai, faz um monte de coisa lá de manhã e tal, volta. Daí é 6 horas da manhã, a mina já subiu o Everest e voltou. O que é muito legal, né? Eu particularmente gosto. Sei que tem um monte de gente agora meio que... A galera tá meio chata com esse negócio de rotina, que não é realista e tal. Mas eu acho muito legal. Eu acho muito inspirador. Me dá muita vontade de fazer a mesma coisa, acordar muito cedo e fazer 1 milhão de coisas. E é tipo 6h30 eu já conquistei o mundo, tá ligado? Eu acho muito massa. Mas o ponto é... Ela teve um formato ali que encaixou, ficou fácil, talvez pra ela fazer, fácil, difícil, não interessa. O ponto é, encaixou aquele formato e ela ficou repetindo, postando. E, tipo, ela bombou e hoje ela é muito grande, muito, muito bombada. Transicionou também essa audiência pra agora as marcas que ela tem. Então, ela tem empresas, tem negócios e, com certeza, esses negócios já estão indo muito bem, com muito mais rápido, muito mais velocidade do que um negócio de uma pessoa que não tem audiência, né? Então aqui, tipo, é o exemplo tanto da questão do repetir o formato, que deu muito certo, quanto da questão que a gente falou antes, né? De que quando eu tenho audiência, tipo, é muito mais fácil de iniciar qualquer coisa, transicionar essa audiência e monetizar essa audiência, né? Agora é só, tu citou a Manucity, aí eu me lembrei. Gente, eu tenho que fazer uma confissão pra vocês. Eu estou viciada, me declaro oficialmente nesse episódio, uma viciada nos vídeos da Mayra Card no TikTok. E ela faz aquilo que a gente falou antes. Ela documenta a vida dela. A nora dela é social media dela. E a nora dela tá com ela em todos os lugares. E elas só vão gravando a vida dela. Claro que é uma vida de milionária, então é legal de acompanhar. Mas, tipo assim... É bom ver o rico viver. É muito bom
não ver o rico viver. Então, tu vê ela indo no shopping fazer compras, tu vê os BO da obra da casa dela, tu vê o tour pelo escritório que também tá em obra e por aí vai, sabe? Mas é basicamente ela... Vamos lá fazer compras comigo? Daí ela, tipo, vivendo, sabe? Claro que isso é um conteúdo muito de influenciadora, assim. Mas, tipo, ela faz exatamente o que eu falei. Ela documenta a vida dela. Ela não tem que sentar e pensar, nossa, qual vai ser a linha editorial dessa semana? Quais vão ser os assuntos da minha semana, sabe? Então, dá pra ser mais fácil. E quanto mais real for, mais as pessoas vão se conectar. Esses grandes nomes que a gente mencionou até agora, eles fazem muito sucesso porque as pessoas, elas gravam quase que sem filtros. Então, é zero aesthetic, é zero produzido, é só vida real. Não, É quase que um Big Brother da vida da pessoa, sabe? E da Mayra Card, acho que é um outro exemplo também. Tipo assim, ó, tu pensa na Mayra Card, pelo menos eu pensava assim, né? Putz, ela é super rica, milionária, é a esposa do primo rico, ela deve ter um perfil super sério, super, né, profissional. E quando eu vi o TikTok, porque tu tava assistindo e eu meio que assisti de tabela, ela é, tipo, super descontraída. Tipo, tem a vibe também meio... Não, ela é zero filtros, engraçadona, ela fala tudo. assim, fala tudo daquele jeitão, tipo, tem um jeitão bem engraçadão, assim, tipo... Até eu curti, tá ligado? Achei muito legal. As pessoas comentam coisas incríveis, tipo assim... Estou há 0 dias sem assistir um vídeo da Mayra Card. Sim. Ou meu desvio de personalidade é ser fã da Mayra Card no TikTok. Enfim, coisas assim. Porque ela é realmente muito boa. Mas daí também aí a questão da autenticidade que a gente falou antes, né? Tipo, ela é muito ela, tá Exato. ligado? Aquilo ali é ela. E é bem claro que é ela. E, tipo, ela poderia ter toda a pose da rica, do high ticket, né? Tipo, do posicionamento, o arquétipo da governante, tá ligado? E, não, ela é, tipo, toda engraçadona e, tipo, gente como a gente, digamos assim, sabe? Total. E super, tipo, identificável. Não sei se é essa a palavra certa. Uma última coisa que eu queria falar dentro dessa parte da organização, tá? Que eu queria bater na tecla, na verdade, é aquilo que a gente falou antes. Tu não pode esperar ter tempo pra criar conteúdo, tu vai ter que criar tempo. Então, uma coisa que eu faço... Agora eu tô num momento de adaptação de rotina. Eu estava treinando à noite. E daí agora eu voltei a treinar de manhã. Mas eu tô ainda me reorganizando, tá? Mas o que eu tava fazendo? Quando eu tava treinando de noite, eu sempre tirava o período da manhã, antes de vir pra Dom. Então, eu sempre chego aqui entre 8h30 e 9 horas. Antes de vir pra Dom pra gravar conteúdo. Então, era quando eu tava gravando TikTok. É quando eu tava já aparecendo nos stories, já gravando alguma coisa pro meu vlog. Então... usar um período ali que era um período que antes não era produtivo, digamos assim, que eu tava dormindo um pouquinho a mais, ou enfim, pra criar esse conteúdo do meu dia a dia, sabe? Isso me ajudou muito. Talvez isso gera um insight pra vocês daqui a pouco de usar o horário do almoço, pra usar o período depois do teu expediente antes de ir pra casa. Enfim, usar algum gap ali que não precisa ser muito tempo, daqui a pouco 40 minutos, que já vai fazer diferença, porque é ali que tu já vai gravar um Reels, que tu vai escrever um roteiro, que nem eu falei antes, quando tu quebra em micro tarefinhas, é muito fácil tu incluir uma delas em 40 minutinhos no teu dia, sabe? E se tu sempre tiver um momento dedicado pra isso todos os dias, tu já sabe quando tu vai fazer e tu vai garantir que essa máquina vai continuar girando. Então, no meu caso, era sempre do período da manhã, mas... tu pode adaptar como for, ou que nem eu falei antes, não dá durante a semana, tira um tempo do teu final de semana. Vai valer a pena. E aí, o que eu acho que é a mensagem final, assim, do episódio é... tu vai ter que abrir mão de alguma coisa. A gente sempre fala, né? O sucesso, ele não mora no conforto. O sucesso não mora na tranquilidade. O sucesso, ele mora no estresse, até de certa forma. E aí, tu tem que entender se tu vai abrir mão da tua tranquilidade ou do teu resultado. É uma fase, e eu sempre digo isso, ok, o resultado mora no estresse, o sucesso mora no estresse. Óbvio que não tô falando isso porque tu vai ter uma vida estressada pra sempre, mas naquele momento que tu tá plantando, naquele momento que tu tem que passar pelo olho do furacão pra chegar no outro lado da montanha e ter uma vista mais bonita, sabe? Tem que passar pelo estresse pra poder ter condições pra desestressar. Exato. Pra poder ter um time, pra poder ter estrutura, pra poder construir um cenário pra só chegar e gravar. Exatamente, exatamente. E eu acho que já passou da hora de entender que criar conteúdo não é o futuro. É o presente, quase o passado, né? É quase o passado. Quem começou muito antes, que foi o meu exemplo que eu dei antes, já tá bebendo dessa água há muito tempo. Ainda dá tempo de começar. Ainda dá tempo de priorizar isso no teu dia a dia. Acho que esse é um ponto muito legal, porque com certeza vai ter alguma pessoa pensando assim, putz, mas tá muito tarde. Agora eu vou começar. Só que se isso fosse verdade, a gente não teria todo ano um novo grande influenciador nascendo.
Um novo cara que fica em alta. Isso acontece no meio artístico também. Tipo assim, nossa, muito tarde pra eu começar a minha carreira na música. Todo ano surge um novo cara na Quantos música. cantores sertanejos já estão aí explodindo todo ano, né? E todo ano parece um novo. E todo novo viraliza um novo cara no TikTok. E claro, uns passam, outros ficam. Aí é do mérito do cara. Mas o fato é, sempre tem um novo influenciador surgindo, um novo cara surgindo, um novo nome, um novo cara no mercado. E tem outro ponto dentro disso. Tu quer ser a Virgínia? Porque assim... Ok, se tu quer ser a Virgínia, vai ser muito mais difícil. Porque poucos são a Virgínia. Neymar tem um só, né? Virgínia tem um só. Como diz o meu marido, nem todo mundo acerta o cu da mosca. Quer acertar o cu da mosca? Vamos ser humildes, né? Mas, se tu quer só ter resultado, só colher frutos básicos, mas ainda assim muito eficientes, tu não precisa ser a Virgínia. Exatamente. Tem gente que tá fazendo dinheiro, tendo 1.000 seguidores nas redes sociais. Tem gente que tá construindo uma empresa, Cara, a própria Adon, crescendo. A Dom não tem 1 milhão de seguidores, a gente tem 40 mil seguidores. Nem é tanta coisa assim. Para pra pensar, compara os 40 mil com os, sei lá quantos milhões da Virgínia. Quem que é a Dom na fila do pão? Exato. Tipo assim, Exato. E a gente já tem muita vantagem, mas muito benefício de ter esses 40 mil seguidores. Então assim, eu não preciso ter nem 40 mil. 10, 15, 20 mil já é suficiente. Às vezes 5 mil. Se for uma audiência qualificada, engajada, que de fato quer estar ali, tem interesse naquela pessoa que está sendo seguida, né? Ou naquela empresa, já vai ser suficiente para tu usufruir dos benefícios de ter audiência. Agora, para usufruir dos benefícios, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que começar a construir alguma coisa, né? E é aquilo, né? Não dá pra tu querer colher resultados diferentes fazendo a mesma coisa de sempre. Então, tu vai ter que te adaptar, mudar a tua rotina, te estressar um pouco, como a gente falou antes, pra colher resultados melhores. E não adianta também eu colher hoje, eu plantar hoje e querer colher amanhã, né? Eu planto hoje, fico plantando e não vejo resultado. E daí eu continuo plantando até que um dia eu vejo um pouquinho de resultado. Principalmente se tu estiver começando do zero, né? Exato. Tipo, conteúdo é um negócio cauda longa, principalmente orgânico. Se eu não tô investindo tráfego pago, não tô comprando mídia todos os meses, é cauda longa. É postar hoje pra ter daqui 6 meses o resultado. Exato. Daqui, sei lá, 1 ano o resultado. Ou tu posta com muita frequência. E mesmo assim demora. Olha só que loucura. Tem um exemplo também prático pra dar aqui do Bolha. A gente já tá fazendo Bolha o quê? Uns 3, 4 meses? Mais, desde setembro. Desde setembro? 6 meses. 6 meses. A gente tá pra fechar agora. Não fechamos ainda, mas a gente tá pra fechar agora o primeiro contrato que veio do Bolha. Então, uma pessoa que tava ouvindo o podcast, se interessou pela Dom, falou assim, cara, quero mais informações, entrou em contato com a gente, passou pelo todo o nosso processo, se encantou, e a gente tá, assim, com tudo engatilhado pra fechar, mas a gente nem fechou ainda, né? Mas o ponto é, cara, foi 6 meses plantando num novo canal, né? Que nem é só 100% voltado pra isso, pra agora 6 meses depois, a gente colher um cliente, sabe? Léo, mas se vocês tivessem colocado todo esse dinheiro, esse tempo em tráfego, em mídia, não daria mais resultado? Sim, mas aí mídia, tráfego é outra coisa. A gente não precisa fazer essa escolha, né? Não precisa fazer um ou o outro, né? Tu pode fazer os dois. Mas, tipo assim, será que eu tô disposto a ficar 6 meses trabalhando pra não ter resultado nenhum? Tem gente que não tá, né? Tem gente que tá. Tem gente que acha que tá, quando começa a fazer, vê que não tá ligado? Então é isso. Às vezes eu vou ter que ficar 6 meses sem colher nenhum resultado. Sem ganhar R$1 com o novo projeto, com essa nova vertical, só botando dinheiro. Ou botando tempo, né? Não necessariamente tem que ser alguma coisa que envolva dinheiro, que nem um podcast, né? Não tem como começar... Tem, mas é mais difícil começar sem 0 investimento, né? Mas o ponto é, talvez eu vou ter que ficar 6 meses, 12 meses, sem receber nada de volta, pra daqui 12 meses começar a colher um pouquinho do meu plantio. Mas é juros compostos, né? Conteúdo é isso, é juros compostos. Quanto mais eu vou, mais essa bola de neve vai aumentando, bola de neve vai aumentando, bola de neve vai aumentando. E aí tu consegue chegar um dia, talvez, num resultado estratosférico, que é a Virgínia, que tu vai fazer uma live e vai lucrar 20 milhões na live. Lucrar não, né? Faturar 20 milhões na live. Mas aí é juros compostos, né? Eu tenho um vídeo no YouTube que eu postei uns 6 ou 7 anos atrás, que era um vlog. Meu dia como social media, uma coisa assim. E esse vlog, até hoje, de vez em quando aparece um comentário nele. E muitas seguidoras, se tu é uma delas, comenta aqui embaixo. Já me falaram que me conheceram por causa desse vídeo. Muitas conhecem a Dom por causa desse vídeo. Muitas decidiram ser social medias por causa desse vídeo. Olha que loucura. E é um vídeo que eu postei há 6, 7 anos atrás. E que ainda vem gente falar. Juros compostos. E eu não tô falando nem de gente que, tipo, decidiu ser social media porque assistiu ele há 6 anos atrás. Não, tem gente que descobre esse vídeo agora.
e toma essa decisão, enfim. Então, é isso. É juros compostos, é cauda longa, é um conteúdo durável. Porque hoje o conteúdo ele é muito efêmero, né? É o Reels que morre depois, é os Stories que só duram 24 horas. Então, são conteúdos e conteúdos. Mas, de fato, independente de qual seja a tua estratégia, tu tem que estar disposto a plantar. E plantar por muito tempo. E isso em qualquer coisa na vida, né? A gente quer, inclusive, fazer um episódio sobre isso, sobre o poder do longo prazo. Mas, em qualquer coisa na vida, tu tem que estar disposto a plantar com dedicação. Porque só aí tu vai acertar o cu da mosca. Tá, tipo assim, que nem no Bolha, né? Será que a gente tá disposto... E eu sei que sim, né? Mas, tipo, será que a gente tá disposto a fazer 100 episódios sem bater 5 mil inscritos? A gente tá disposto a fazer isso? Fazer 200 episódios? Claro, se a gente soubesse, né, que no 201 a gente vai bater 1 milhão, óbvio, todo mundo vai falar que sim. Mas é isso. Tu tá disposto a fazer talvez 200 episódios, 300 episódios, com o risco de não ter nem 5 mil inscritos no final desses 300 episódios? Cara, tem gente que não tá. Eu tô, porque a gente já botou na cabeça que isso aqui é longo prazo, é um projeto de vida, o Bolha, né? É um desejo que a gente já tinha há muito tempo e a gente tá amando fazer. E pra nós hoje é até confortável, né? Não tá pesado. Mas o ponto é, se eu tô falando de produção de conteúdo em redes sociais, eu tenho que estar disposto a pagar esse preço. A incerteza de quando que vai vir o resultado, mas a certeza de que esse resultado virá. Sim. Não é uma questão de se, é uma questão de quando, né? Sim, verdade. E aí, óbvio, quanto melhor o conteúdo, mais rápido. Aí vai ter os casos que tu acerta o cu da mosca, mas daí é que nem ganhar na loteria, não é todo mundo que ganha, é 1 a cada 1 milhão. Então, assim, não adianta eu me comparar sempre com a Virgínia também, né? Porque daí é uma comparação injusta. Quantas Virgínias tem? Não tem muitas, tem poucas. O influenciador de 20, 30, 40 milhões tem poucos. Então te compara com os outros que tem 40, que daí de 40 mil seguidores tem vários. 50 mil, de 100 mil, chuta uma árvore e cai outro, cai um maluco. Nossa, o cara 100 mil seguidores do nada, tá ligado? Então, assim, faz a comparação justa, honesta, né? Perfeito. E esses caras aí não foi da noite pro dia. Exato. Todos eles, o de 40 milhões, ou de 40 mil, ou de 4 mil, levou um tempo. Exato. Mas então é isso, né? Espero Fechou? que vocês tenham gostado desse episódio. Pô, episódio legal, hein? Bom. Eu gostei. Tá mais motivado? Tô muito a criar motivado. conteúdo? Não, cara, depois desse foi tipo assim, ó. Eu quero uma injeção todo de ânimo. mundo aqui dando uma palavra de motivação pro Léo nos comentários, pra ele começar... No direct. Não, Sim, no mas direct eu é quero loucura, nos comentários né? que é público, daí todo mundo vê, entendeu? Tu... Eu quero a humilhação Humilhação pública. tá, Exato. beleza. Todo Humilhação mundo pública, aqui melhor. intimando o Léo pra virar criador de conteúdo da marca pessoal dele, no Instagram dele, nas redes sociais dele. Logo. Não é no que vem, né? Tá, mas então tem que ter a intimação pública e eu tenho que me sugerir. Vocês querem saber o quê de mim? Boa! Produz boa. conteúdo o quê? É gestão? É processo? É cultura? Lifestyle. Lifestyle? Todos nós queremos saber mais sobre a vida do @LeoBMaciel. Um cara muito legal, muito Um querido. cara muito bacana. Inteligente. Exato. Mas, enquanto isso, sigam a Dom nas redes sociais. Porque lá sim tem muito conteúdo. Exato. Conteúdo com frequência, de qualidade, ouro ou nada. Acompanhe o nosso dia a dia da agência, @domdigital.com.br. E como o Léo sempre diz, não é um site, é um @do Instagram. Parece E um site. mas existe é um também o @domdigital.ag, @bolha.podcast, o meu @DDBalmer, que aí sim tem muito conteúdo. E @LeoBamaciel, na promessa de um conteúdo constante. Que loucura, né? Fez um podcast sobre produção de conteúdo. Tu sabe que dizem que a mulher, ela consegue tudo que ela quer, né? Hum. Ela tem que saber Uhum. como fazer. Então, se foi uma armadilha, tu nunca vai saber. Nunca vou saber. Com essa, a gente se despede. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Tchau. galera. Tchau, tchau.